Pessoal, hoje é dia de voz passiva. Mais uma aula para vocês, uma aula completa, uma aula para ajudar vocês a irem subindo aí os degraus na língua inglesa, para ajudar vocês a falar em inglês, para ajudar vocês a entenderem inglês, para ajudar vocês com o sonho de vocês. Então, voz passiva. Vocês vão ver como não tem segredo nenhum aprender voz passiva. Hi, eu sou a Teacher Rejane, ajudo você a falar inglês. Pessoal, hoje é dia de voz passiva. Essa semana eu expliquei aqui na escola várias vezes voz passiva, então achei super legal trazer aqui para vocês, porque é uma gramática importante, é uma gramática que eles usam muito na língua inglesa e eu sei que tem aluno aí com dúvida, porque aqui na escola tem aluno com dúvida. Então, vamos começar. É isso. Voz passiva. Super simples, vocês vão ver que no fundo, a voz passiva é uma tradução ao pé da letra da língua portuguesa. É uma das gramáticas que você consegue traduzir exatamente como você fala em português. E você fala palavra por palavra na língua inglesa. É exatamente assim. Só que, sempre tem o só que, né? Você precisa saber particípio passado de verbo. Por quê? Porque na voz passiva você vai precisar do particípio passado do verbo. Lembra lá quando você aprendeu? Primeira coluna, forma básica. Segunda coluna, simple past. Terceira coluna, past participle. Isso mesmo, é aquela terceira coluna. Tem aluno, tem teacher que se refere ao particípio passado como terceira coluna do verbo. Se você preferir, terceira coluna do verbo então, tá certo? Então vamos lá. O que é uma voz ativa primeiro, para ficar tudo mais claro para vocês? Voz ativa é quando você fala uma sentença e nessa sentença o sujeito ele praticou a ação. Rejane, traduza para mim. Ok. Na sentença, eu lavo meu carro. Eu, sujeito, lavo, verbo, meu carro, complemento. Já falei aqui 1000 vezes que sequência de sentença em inglês, sujeito, verbo e complemento. Eu lavo meu carro. Porque a sequência em inglês é igualzinha do português, tá certo? Então tá, muito bem. Sujeito, eu pratiquei a ação. Porque quem é que lava o carro? Eu. Certo? Então, aquilo que eu falei, sujeito pratica a ação. Eu lavo o carro. Quando você vai passar essa sentença para a voz passiva, preste atenção. O que era objeto do verbo, o que era o complemento da sua sentença, vira o sujeito da sua sentença. Aí vem a mágica dos verbos no meio. E o que era sujeito vira agente da passiva. Mas eu vou traduzir tudo isso para vocês, não se preocupe não. Então, coloca aí, Priscila, na tela. I wash my car. Muito bem, tá aí, certo? Sujeito, verbo e complemento. I wash my car. Vamos lembrar de um detalhe importantíssimo. Voz passiva sempre precisa de verbo to be. Não existe voz passiva sem verbo to be. Você tem que dar um jeito de encaixar o verbo to be na sua voz passiva de qualquer jeito. Então, em português, eu lavo meu carro. Na voz passiva, fica meu carro é lavado por mim. Por quê? Porque na voz passiva, o sujeito sofre a ação do verbo, certo? O meu carro é lavado. Ele sofre a ação, porque eu é que lavo, certo? O carro não se lava sozinho, certo? Então, o sujeito sofre a ação. Então, vamos lá. Meu carro é lavado por mim. Meu carro, que antes era o complemento, ele virou o sujeito. É, verbo ser, verbo to be, necessário aí. Lavado, particípio passado. Lavo, lavei, lavado. Por mim. Esse por mim é o agente da passiva, que é o sujeito. Quem é que lava o carro? Eu. Certo? Mas ninguém fala, o carro é lavado por eu. Então você muda aí e fala, o carro é lavado por mim. Certo? Muito bem. Agora vamos para o inglês. I wash my car, vira my car is washed by me. Verbo to be is. Washed é o verbo wash, que é um verbo regular, que você acrescenta ed para o passado e para o particípio passado. Portanto, passado e particípio são sempre iguais no caso dos verbos regulares, né? Então, my car is washed by
me, certo? Muito bem. Então, o verbo to be da voz passiva sempre entra no tempo verbal da voz ativa. Então, se a voz ativa é I wash my car, está no simple present. O verbo to be na passiva entrará no simple present. My car is washed by me. Tá vendo? Então, regrinha para você memorizar. Qual é? Voz passiva sempre precisa de verbo to be. Regrinha number 2, qual é? O verbo to be sempre entra no tempo verbal da voz ativa. E o verbo principal entra sempre no particípio passado. Regrinha básica para você decorar, memorizar e memorizei. Tá certo? Exatamente assim. Muito bem. Se a sentença fosse eu lavei o meu carro. Eu lavei ontem meu carro. A passiva seria meu carro foi lavado por mim. Não é isso? Porque se eu lavei o carro, meu carro foi lavado. Vamos passar tudo isso para o inglês. I washed my car. Agora my car vira sujeito. My car, agora eu preciso do verbo to be. Que tempo verbal ele vai entrar? No tempo verbal da voz ativa. Se a voz ativa foi I washed, o verbo to be vai entrar no passado. Então, my car was washed by me. Muito bem, tá vendo? Agora, digamos que eu fale eu lavarei meu carro. I will wash my car. Eu lavarei meu carro. I will wash my car. Agora vamos passar para a voz passiva. My car, o verbo to be tem que estar no tempo verbal da ativa. My car will o quê? Will be washed by me. Tá vendo? É muito simples. É só você pegar o tempo verbal da ativa para conjugar o be da passiva. E o verbo principal entra sempre no particípio passado. Tá vendo como é fácil? Agora eu vou dar um exemplo aqui de um tempo verbal meio complicadinho que os alunos acham. Não é. É o present continuous ou present progressive. Preste atenção. I am washing my car. Eu estou lavando meu carro agora, portanto, o meu carro está sendo lavado por mim. Certo? Então vamos lá? I am washing my car. My car está sendo. Olha que interessante. O verbo to be significa ser e significa estar na língua portuguesa. E na passiva eu estou usando os dois, o ser e o estar. Ó, meu carro está sendo. My car is being washed by me. Deixa aí na tela, Pri, para eu mostrar para eles. Tá vendo aí dois verbos to be? Meu carro está, my car is, sendo, being, lavado, washed by me, tá vendo? Então, pessoal, os alunos, quando acontece isso, eles ficam, mas dois verbos to be, não pode ter dois verbos, não pode ter dois verbos to be numa sentença só, teacher, não pode. Pode sim. Por quê? Você usa, nesse caso da voz passiva, você está usando o verbo estar e o verbo ser. E se ser e estar é verbo to be, você vai ter que usar duas vezes. Um conjugado, não é? My car is, meu carro está, e o sendo no gerúndio com ing. E em quem que você põe o ing? No verbo na forma básica. Então você vai pôr no be, sem problema nenhum. My car is being washed by me. Tá vendo? Super simples, ao pé da letra, palavra por palavra. Portanto, se você souber particípio passado de verbo, você não erra mais voz passiva, certo? Porque agora você sabe que voz passiva precisa obrigatoriamente de verbo to be. E você sabe que o verbo to be da voz passiva sempre entra no tempo verbal da voz ativa. Pronto. Fórmula para você memorizar. Certo? E o verbo principal sempre entra no particípio passado. Então, sabendo isso, fica muito fácil montar a voz passiva, né? Agora, eu vou falar umas
coisinhas interessantes aqui para vocês sobre a voz passiva. Nem sempre o agente da passiva é interessante na sentença. Por exemplo, quando eu falei para você, né? Eu lavo meu carro é lavado por mim. Eu dei esse exemplo para mostrar para vocês, um exemplo super simples e tal. Às vezes esse agente da passiva não é necessário na sua sentença, sabe? Ele fica muito assim irrelevante, sabe? Uma informação muito boba, muito... Se você falar pra mim assim, a Mona Lisa foi pintada pelo Leonardo da Vinci. Todo mundo sabe que a Mona Lisa foi pintada pelo Leonardo da Vinci, né? Então, sabe, Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci. Todo mundo sabe, sabe? Então, às vezes, o agente da passiva não é necessário na sua sentença da voz passiva. Coloque o agente da passiva quando for uma informação importante, uma informação realmente relevante ali. Tá certo? Aí você coloca. Caso não precisa, não é sempre necessário colocar o agente da passiva. Então agora eu vou dar uns exemplos aqui para vocês, que eu acho legal, não é só para vocês virem tudo aí, eu ilustrar tudo direitinho aqui para vocês. Então preste atenção no primeiro. Angela Davis wrote this book. Vamos passar para a passiva juntos? Então vamos lá. This book was written by Angela Davis. Tá vendo? Então, Angela Davis pode ser uma informação importante, porque você pode não saber quem escreveu este livro, certo? Então, não é, foi relevante, citamos aí o agente da passiva. Vamos para mais um exemplo. Somebody stole my car. Vamos passar para a passiva. My car was stolen. Preciso pôr by someone, by somebody? Não, claro que foi por alguém. Claro que alguém roubou meu carro, né? Então, quando eu falo na ativa, alguém roubou meu carro, não é? Somebody stole my car. Aí, my car was stolen. Tá certo? Não preciso pôr by someone ou by somebody. Não precisa, não há necessidade, tá vendo? Vamos para mais um exemplo. Jamie is painting the hall. The hall is being painted. Se houver necessidade de falar by James, tudo bem. Se não houver necessidade, porque o James é o landlord, por exemplo, todo mundo sabe que o James é o landlord, então não precisa falar by James. Tá certo? Então, é isso. Cite o agente da passiva se houver necessidade. Vou dar mais um exemplo. They will finish the work next week. Vamos passar juntos para a passiva. The work will be finished next week. Isso mesmo. Se quiser colocar by them, coloquem. Se não quiser, não precisa. Como eu falei, o agente da passiva nem sempre é relevante, né, na sentença, tá certo? Então é isso, voz passiva. Eu trouxe voz passiva porque aqui, não é, na escola os alunos têm dúvida sim, perguntam bastante. Essa semana, como eu falei, expliquei várias vezes voz passiva. Então, achei legal trazer para vocês. Eu sempre gosto de trazer, sabe, as coisas da sala de aula aqui para os vídeos para vocês, porque todos são alunos, não é verdade? Então, se tem dúvida na sala de aula, com certeza tem dúvida aqui com vocês também. Então é isso. Espero que tenham aprendido. Espero que vocês não tenham mais dúvidas sobre voz passiva. Até o próximo vídeo. Bye, bye!